convido você a abrir o texto de Lucas, capítulo 24, e nós estamos falando nesse mês a respeito da ressurreição, e nós queremos dessa forma falar hoje pela manhã a respeito das mulheres que tiveram a visão do túmulo vazio, e se Deus permitir, logo mais à noite falaremos daquele texto muito especial, quando Jesus se coloca do lado daqueles dois servos do Senhor que estavam a caminho de Emaús, e assim se revela a eles, e nós temos aquele texto extremamente lindo da palavra de Deus. Então, nessa manhã eu estou em Lucas, capítulo 24, eu leio de 1 a 12, tá bom? Eu peço que você deixe o seu texto aberto e que você me acompanhe, tá bom? Eu dou um tempinho para você encontrar o texto aí. Tem algumas pessoas chegando aqui no Facebook. No Facebook nós temos mais 12 aparelhos conectados e aqui no YouTube 43 aparelhos conectados. Então eu sigo Lucas capítulo 24 a partir do verso 1 até o verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que mais estavam com eles. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareceram como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu até o sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Ore comigo mais um momento. Senhor Deus, diante da Tua palavra, nós nos curvamos e pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Obrigado, Pai, por tantas pessoas que estão conosco nessa manhã, tanto no Facebook como no YouTube. E a nossa oração é que o Senhor alcance os nossos corações, tanto aqueles que estão longe como os que estão perto, que a Tua graça seja sobre nós e que possamos nessa hora ouvir a Tua doce voz. Continue a falar, ó Pai, ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente bonita. Vamos caminhar, vamos trabalhar. Então, o texto da nossa reflexão hoje, o tema é as lições da ressurreição. Se você está me acompanhando desde o início do mês, eu quero que você não pense que eu estou repetindo a mensagem, porque na realidade eu falei sobre esse episódio a partir da visão de Mateus, como Mateus registra esse episódio de Lucas aqui, capítulo 24. Então nós temos em Lucas capítulo 24 e também temos o mesmo texto em Mateus, e também temos esse texto em Marcos. A visão e a forma como João apresenta já é um pouco diferente dos evangelhos sinóticos. Então, eu gostaria que você tivesse essa compreensão de caminhar comigo. Em alguns momentos, pelo menos nesse início da mensagem, essa reflexão vai ficar um tanto quanto parecida, porque o evento é o mesmo, né? São narrativas diferentes, mas o evento é o mesmo. Então, parece-me que no início da mensagem, parece que a mensagem vai ser a mesma, mas nós estamos aqui caminhando com Lucas. Então Lucas vai dizer para nós, a partir do verso 24, que no primeiro dia da semana
as mulheres foram até o sepulcro. Isso vai mostrar para nós como Jesus, o Messias esperado, ele ressurge ao terceiro dia, e esse terceiro dia é o domingo. Por isso nós temos a sexta-feira da paixão, temos o silêncio do sábado e temos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador no domingo. E a ressurreição do Messias, do Cristo prometido, do ungido de Deus, acontece no domingo, e por isso você vai entender a razão, o motivo pelo qual nós guardamos o domingo e não guardamos mais o sábado. E aqui há uma transição, e eu diria até um rompimento, ou um momento em que a forma como a tradição vinha até o momento do Novo Testamento, ela se encerra, porque Jesus é aquele que cumpre a lei, e assim, dessa forma, ele encerra o vigor da lei e dos profetas e inaugura o momento da graça de Deus. O evangelista João vai dizer para nós que ele veio cheio de graça e de verdade. Então, nós conhecemos a revelação da palavra de Deus, e no Novo Testamento nós temos a revelação plena da graça de Deus. Então, a lei, ela é cumprida em Jesus, e dessa forma o sábado, ele é então não descartado, mas ele é transferido para o domingo. Porque qual é a reflexão teológica do primeiro século e que percorre a história da igreja? Jesus sendo a máxima revelação do amor de Deus, a forma como Deus demonstrou o seu amor ao mundo. Se Jesus ressuscitou no domingo, então nós, como cristãos, guardamos o domingo, e por isso o domingo ele é um dia extremamente especial para nós, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou, em que Jesus deixou simplesmente os lençóis para trás, como o texto disse para nós, e nós temos essa certeza de que no domingo Cristo ressuscitou. Então Lucas e os demais evangelistas dizem para nós que esse fato aconteceu no domingo, e no domingo pela manhã, diz o texto ainda, na alta madrugada, ou seja, logo nas primeiras horas do dia, ou seja, por volta das 5, das 6 da manhã. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no capítulo 23, encerrando o capítulo 23, quando Lucas fala do sepultamento de Jesus, o texto vai dizer para nós que as mulheres, a partir do verso 55, que as mulheres tinham vindo da Galileia com Jesus, estavam seguindo Jesus, viram a crucificação de Jesus. O texto diz que as mulheres foram até o sepulcro onde Jesus foi colocado, e ali elas contemplaram o corpo do Senhor Jesus sendo colocado naquela sepultura. E aí no versículo 56 o texto vai dizer para nós que elas se retiraram para preparar os aromas e os bálsamos, ou seja, que eram padrão naquela época. Então as mulheres tinham esse cuidado com o corpo do Senhor Jesus, ou tiveram, melhor dizendo, esse cuidado com o corpo do Senhor Jesus. Vale lembrar que aqui não era somente uma mulher, como nós temos a narrativa nos outros evangelhos, ou, por exemplo, em Mateus, que nós temos Marta e Maria. Aqui nós temos, deixa eu dar uma conferida aqui, ó, no versículo 10. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais mulheres, mostrando então que era um grupo de mulheres inclusive que acompanharam Jesus em todos os momentos do seu ministério. Então essas mulheres serviram Jesus, deram ofertas para o ministério de Jesus, acompanhavam Jesus de perto, acompanharam Jesus nos momentos mais difíceis e derradeiros da cruz, mas também estão aqui nesse cenário ao redor da crucificação e também ao redor da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro e evidente que, como elas eram seguidoras da lei, elas não fizeram nada no sábado, simplesmente ficaram nas suas casas preparando os aromas e também os bálsamos, porque elas queriam embalsamar o corpo do Senhor Jesus, como nós temos o texto descrito. E a partir do versículo 2, então, nós temos 3 lições que eu gostaria de passar aos irmãos nessa manhã, a fim de que entendamos quais são as lições da ressurreição para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, a primeira lição é que Jesus cumpriu o propósito de Deus e cumpriu também a sua própria palavra, porque Jesus, por diversas vezes, disse que morreria, e
ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus falou, ele disse isso. Aos seus discípulos muitas vezes não conseguiram entender, não conseguiram interpretar a profundidade do discurso de Jesus, mas ele disse que ele ressuscitaria e que ao terceiro dia ele ressurgiria. Então, dessa forma, ele falou o que ele faria, ele falou o plano de Deus, então ele revelou o propósito de Deus. Então, essa é a primeira lição da ressurreição, que Jesus cumpriu o propósito de Deus e que cumpriu também a sua palavra. Isso nos dá a certeza de que tudo aquilo que Jesus falou, ele vai cumprir. Então, nós podemos descansar em todas as promessas de Jesus. Por exemplo, ele falou que estaria preparando um lugar para nós na eternidade junto à casa do Pai. Ele falou que viria nos buscar. Então, nós podemos, nesse momento difícil pelo qual passamos, descansar o nosso coração sabendo que quem prometeu é fiel e que ele, Jesus, cumpriu todo o desígnio de Deus e dessa forma também cumprirá o desígnio de Deus de vir buscar a sua igreja, e da qual nós fazemos parte. Amém, povo de Deus? Graças ao Senhor por isso. Então vamos escorrer a partir desse primeiro ponto. A partir do versículo 2, o texto diz que aquelas mulheres encontraram a pedra removida do sepulcro. Mateus vai dizer para nós que houve um terremoto, e esse grande terremoto então fez com que aquela pedra se movesse. E nós sabemos, e eu já disse isso no início do mês, que os historiadores dizem que aquela pedra era um sinal para que as pessoas da família não pudessem subtrair o corpo daquela pessoa que for ali, então, colocada no sepulcro. Então, era uma pedra de aproximadamente 2 ou 3 toneladas para dificultar o acesso ou até mesmo a retirada. Os evangelhos vão dizer para nós também que os soldados ficaram ali para proteger, a fim de que nenhum dos seus discípulos, nenhum dos discípulos de Jesus pudesse tirar o corpo de Jesus e sair falando que ele havia ressuscitado. Mas o texto vai dizer para nós que, no versículo 3, que ao entrarem no sepulcro, a pedra foi removida, então elas ficaram extremamente impactadas por esse evento, e aí elas tiveram acesso e contato com os anjos da parte de Deus. Alguns evangelistas falam que foi um anjo, outros falam que foi 2 anjos, mas o fato é que os seres celestiais estão ali conversando com aquelas mulheres. Então, essa descrição de Mateus de que houve um terremoto, obviamente Deus usando as questões naturais para mover os céus e a terra e dessa forma mostrar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Diz o texto no versículo 3 que elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E essa expressão passa desapercebido muitas vezes na nossa leitura, mas aqui é muito interessante, porque elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Não acharam por quê? Porque ele disse que ressuscitaria, ele disse que o corpo dele não ficaria na terra mais do que 3 dias. Então, no terceiro dia ele ressuscitou e elas foram até o sepulcro para embalsamar, para cuidar do corpo do Senhor Jesus. Então repare que parece até que em alguns momentos elas não entenderam o que significaria de fato a ressurreição de Jesus, porque o texto vai falar para nós que elas vão até o sepulcro com o desejo de cuidar do corpo do Senhor Jesus, mas o próprio Senhor Jesus disse que não estaria no sepulcro. O próprio Senhor Jesus disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Porque havia no primeiro século essa ideia de que a ressurreição se daria no final dos tempos, na consumação dos séculos. Então talvez elas, com o pensamento judaico, pensavam que a ressurreição de Jesus se daria no final dos tempos, não naquele exato momento. Mas é interessante que elas procuram o corpo do Senhor Jesus e o corpo do Senhor Jesus não estava lá. Muitas das especulações históricas vão dizer para nós que havia uma lenda, inclusive no primeiro século, de que os discípulos de Jesus haviam subtraído o corpo dele e haviam dito e ensinado e apregoado que Jesus Cristo havia ressuscitado quando de fato ele não ressuscitou. Mas os evangelhos deixam claro para nós e nós cremos, e inclusive é a razão da nossa fé, como nós aprendemos na semana passada, que Cristo ressurgiu, ele não estava lá. Diz o texto no versículo 3 que elas não acharam o corpo do Senhor Jesus, não encontraram porque ele não estava lá. O nosso Cristo vive, e dessa forma Jesus, em primeiro lugar, ele cumpre o desígnio de Deus, ele cumpre o
papel do Pai, ele cumpre tudo aquilo que o Pai deixou desenhado, planejado, orquestrado para a vida dele. E dessa forma também nós temos a confirmação de que Jesus cumpriu a sua palavra, e isso é magnífico porque Lucas e os demais evangelistas vão dizer que os dois varões, os anjos, aparecem para aquelas mulheres com vestes resplandecentes, né, mostrando a santidade do Pai, porque eles vieram da presença do Pai. Eles conversam com aquelas mulheres, mas as mulheres não encontram o que estavam esperando. E quantas pessoas querem ter encontro com Jesus, mas procuram Jesus aonde há morte e não onde há vida. Jesus veio revelar a vida. Jesus veio manifestar a vida. E nós não podemos procurar Jesus aonde há morte, porque Jesus não está onde existe morte. Jesus está onde tem vida. E o sepulcro é lugar de morte. E ele mesmo disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí diz o texto no versículo 4 que aconteceu que perplexas a esse respeito, ou seja, elas ficaram perplexas, elas ficaram até de certa forma, a expressão do grego diz isso, que elas ficaram desapontadas, apareceram dois varões com vestes resplandecentes, porque elas ficaram um tanto quanto sem entender, elas ficaram meio que sem sentido. Como assim? A gente viu o corpo dele entrando, a gente veio cuidar do corpo dele e o corpo dele não está aqui. Como assim? Como assim a gente não encontra? E então elas ficam perplexas, e é interessante que a perplexidade dessas mulheres vai se revelar a partir da humildade e também da devoção e até, eu diria, da reverência. Me acompanhe no versículo 5. Estando elas possuídas de temor, elas ficaram completamente tomadas de temor, porque elas viram os anjos de Deus, e os anjos começam a falar com ela, a explicar tudo aquilo que aconteceu e a criar ali um diálogo com elas. Então elas ficam possuídas de temor, e aqui o temor de ter contato com seres celestiais, sim, mas também de fazer uma autorrevisão rapidamente, como a gente brinca, né? Passar um filme na cabeça ao contemplar que o corpo do Senhor Jesus não estava mais ali, e aí você tem a figura dos anjos. Então elas abaixam os olhos. Olha o que o texto diz: baixando os olhos para o chão, o que revela para nós uma postura de humildade, o que revela para nós uma postura de reverência. E essa também deveria ser a nossa postura diante do Cristo ressurreto. Quando a gente fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Cristo vive, ou como nós cantamos, eu adoro Cristo vivo, nós poderíamos e deveríamos ter essa concepção de abaixar os olhos, de ter essa reverência, esse respeito, essa humildade diante do Cristo ressurreto, porque elas aqui estavam conversando com os anjos, ouvindo a respeito de Jesus, não haviam visto Cristo ressurreto, mas já desde esse momento, elas demonstram temor e muita reverência com as coisas de Deus. Então os anjos se comunicam com as mulheres, e como eu já disse em uma outra ocasião, os anjos se comunicam numa linguagem inteligível àquelas mulheres, e assim os anjos falam de uma maneira forte, contundente, reflexiva, eu diria assim até, de certa forma, direta com aquelas mulheres. A pergunta dos anjos é o seguinte: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Olha que interessante, por que vocês estão procurando no lugar do sepulcro aquele que não vive no sepulcro? Por que vocês estão procurando aquele que vive num lugar onde é um local de morte? Jesus não está aqui. Ele não ficou aqui. O corpo dele não está aqui. Vocês estão procurando Jesus, e Jesus falou que no terceiro dia ele ressuscitaria, que ele passaria por essa experiência da morte e traria a experiência da morte tragada em suas mãos. Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? E as palavras dos anjos levaram aquelas mulheres à reflexão e a refletirem acerca da ressurreição do Senhor Jesus. É interessante que essas mulheres, como acompanharam o ministério de Jesus, por diversas vezes ouviram Jesus falando a respeito do caminho, a respeito da vida. Quantas vezes ele falou de vida? Aquelas mulheres ouviram: eu sou a ressurreição e a vida. Elas ouviram, elas estavam lá na comitiva de Jesus. Elas ouviram a expressão de Jesus em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Elas ouviram Jesus falando da vida, mas
Nesse momento de perplexidade, elas estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. E aí eu fiz uma aplicação. Quantas vezes nós estamos como aquelas mulheres cegas e não vemos o que Deus está fazendo e o que Deus está agindo ao nosso redor, ao nosso favor? Quantas pessoas, amados irmãos e irmãs, infelizmente, nesses dias, estão procurando Jesus em lugares e instituições que estão mortas? Quantas pessoas estão procurando Jesus na religiosidade morta, farisaica, ritualística? Estão à procura de Jesus, mas o Jesus que a religião ensina, o Jesus que a mídia passa para nós. Estão procurando Jesus na tradição familiar, estão procurando Jesus, ou um Jesus esboçado pela religião, uma caricatura do Filho de Deus. Estão procurando um Jesus do retrato que viram na revista ou num panfleto religioso, de uma imagem criada pelo homem, mas não o Filho de Deus. Quantas vezes nós estamos procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Elas cometeram esse deslize ou até mesmo essa fraqueza por conta da perplexidade do momento, mas na realidade elas estavam procurando aquele que vive dentre os mortos. Então não se pode encontrar Jesus no local de morte, porque Jesus é vida. E nós precisamos entender isso. Essa é a primeira grande lição do texto. Que Deus cumpriu o seu propósito em Jesus morrendo e em Jesus ressuscitando. E a primeira lição é essa, que Deus cumpriu o seu propósito e que Jesus cumpriu a sua palavra. Ele disse que morreria, ele disse também que ressuscitaria. Então, nós podemos e devemos buscar Jesus, o Cristo vivo. Por isso adoramos o Cristo vivo. Por isso podemos falar que o nosso Redentor vive. E assim como a expressão de Jó, e por fim se levantará sobre todos os povos, hoje a gente pode falar assim, e por fim já se levantou, e mais uma vez se levantará quando ele vier buscar a sua santa e amada igreja. Quantas pessoas estão procurando e buscando Jesus na religião, sendo que Jesus, o Cristo de Deus, está vivo. Ele não está preso às instituições religiosas, aos pensamentos humanos, às categorias de elucubrações filosóficas. Não, Jesus está longe disso. Quantas pessoas estão mortas porque pensam que Jesus também está morto, pensam que Jesus está no crucifixo e não se lembram e não se dão conta que Jesus que nós servimos é o Jesus da ressurreição. Algumas pessoas pensam que nessa época do ano a gente precisa fazer restrições alimentares, cumprir rituais religiosos, mas na realidade são elementos da religiosidade vazia, fria, morta. O Cristo que nós servimos é o Cristo vivo, é o Cristo que anda entre nós, é o Cristo, conforme a gente vai estudar hoje à noite, é o Cristo que está do nosso lado, andando conosco. É o Cristo que fala conosco, porque Jesus está vivo. Ele vive e reina para sempre. Amém. Jesus está vivo, Cristo ressuscitou. Segundo lugar, nós podemos ter uma outra lição. A segunda lição é que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. O apóstolo João diz isso para nós, que Jesus tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. E nós deveríamos ter toda a certeza de que a morte para o cristão é uma passagem, é um momento de estar na presença de Deus, como nós já estudamos até esse presente momento. Então me acompanhe a partir do versículo 6. Olha o que os anjos dizem. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Em outras palavras, os anjos estão dizendo o seguinte: ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido, que é a morte, ele venceu. Ele destruiu tudo. Ele venceu. E nós servimos o Cristo vitorioso. Porque, como eu já disse, a imagem da cruz é uma imagem sangrenta do servo sofredor, do sofrimento, daquela situação em que Jesus é zombado, em que Jesus é desfigurado, em que Jesus sofre as afrontas, em que ele é furado ao lado, que ele bebe uma esponja de vinagre, o momento em que ele é completamente machucado, desfigurado,
Ele é entregue como ovelha ao matadouro, mas na ressurreição a gente tem o Cristo vitorioso, o Cristo que vence a morte, o Cristo que recupera para nós o sentido da vida. E quando a gente fala da ressurreição de Jesus, a gente precisa entender, porque a ressurreição, na realidade, é o restabelecimento do plano de Deus, porque Deus não nos fez para a morte. A morte é a consequência do pecado. Logo, aqueles que estão em Jesus e se entregam a Jesus e creem na ressurreição de Jesus, podem ter uma nova vida. Esse é o sentido da ressurreição. Que nós podemos reescrever a nossa história com o Senhor Jesus, porque Ele venceu a morte. E agora o que mais chama a atenção na nossa vida, na nossa própria existência, não é mais a morte, mas é a vida. Por isso que um cristão, ele não vai se aparelhar com questões que têm cheiro de morte, mas ele vai gostar e celebrar aquilo que tem cheiro da vida. Por isso que Paulo vai dizer para nós que nós somos o bom perfume de Cristo, em uma sociedade que cheira mal, em uma sociedade que não tem um bom odor. E nós somos o bom perfume de Cristo, porque Jesus traz para nós o sentido da vida, o sentido da existência. Os evangelhos vão dizer para nós que Jesus falou que nós somos o sal da terra, nós temos que dar sabor à vida, e só daremos sabor à vida porque agora nós estamos do lado da vida, nós vencemos a morte juntamente com Jesus porque cremos que Ele venceu a morte. Nós seremos a luz do mundo porque nós não andamos em trevas. Luz é o oposto das trevas, e as trevas têm a ver com morte, a luz tem a ver com a vida. Então nós podemos então ter essa certeza de que o anjo está falando, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, vocês têm que andar do lado da vida, não da morte. Então, em segundo lugar, a segunda lição é que o Messias ressuscitou. Jesus venceu o poder da morte. E os anjos vão lembrar que por diversas vezes Jesus falou isso. Eu me lembro da ocasião em que Jesus institui a sua igreja e ele conversa com os seus discípulos lá em Mateus capítulo 16, e ele fala, ó, tu és Pedro e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, está bem estabelecida, estabeleceu a igreja. Logo na sequência, Jesus começa a falar da sua morte, da sua ressurreição, e aí o apóstolo Pedro chega diante de Jesus e fala assim, Jesus, tenha compaixão de ti, não faça isso não, a morte é a ressurreição, esse não é o caminho. E aí Jesus chega para Pedro e fala assim, arreda de mim, para trás de mim, Satanás, você cogita com as coisas dessa terra. Porque Pedro queria então dissuadir Jesus de não passar pela morte e pela ressurreição. Temos outras passagens em que Jesus deixou claro que ele precisaria padecer nas mãos dos religiosos, ser entregue, ser morto, mas ressurgir ao terceiro dia para mostrar a vitória e demonstrar de uma maneira clara e evidente para todas as pessoas que Deus é vitorioso por meio do sacrifício do seu Filho. Então, em segundo lugar, nós temos essa lição, que Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte, nós com ele também venceremos. Essa é a nossa certeza, aqui repousa a nossa esperança. Amém, glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Em terceiro lugar, caminhando para o final, a terceira lição que nós aprendemos a respeito da ressurreição é que a nossa memória, olha isso, que a nossa memória alimenta a nossa esperança. A nossa memória alimenta a nossa esperança. Então essa é a terceira lição. Qual que é a lição da ressurreição? Que Cristo cumpriu a sua palavra, que Cristo cumpriu os desígnios de Deus, primeira lição. Segunda lição, que Cristo está vivo e venceu a morte. Em terceiro lugar, terceira lição, que a nossa memória alimenta a nossa esperança. Dá uma olhadinha comigo, versículo 7. Lembrai-vos de como nos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras que Jesus havia dito. Olha que interessante. Elas lembram da palavra, porque quem as faz lembrar da palavra que Jesus havia dito foi o anjo. O anjo fala o seguinte, vocês não lembram de que lá na Galiléia ele preveniu vocês, ele falou que ele seria entregue, que ele seria morto, que ele seria humilhado,
mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Vocês se lembram disso? E naquele exato momento, diz aí o versículo 8, que elas se lembraram. Ou seja, elas resgataram na memória a fala de Jesus, e a partir da fala de Jesus, elas então tiveram essa lembrança. Então, em terceiro lugar, a gente precisa lembrar que a nossa memória vai alimentar a nossa esperança. Todo dia, guarde isso, todo dia precisamos lembrar que Jesus venceu a morte. Todo dia nós precisamos lembrar que o nosso Cristo está vivo. Todo dia nós precisamos lembrar que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem de esperança que temos no nosso coração, que carregamos no nosso coração. A esperança é de que o nosso Cristo venceu. E se Ele venceu, nós com Ele venceremos. Conforme o apóstolo Paulo diz, se com Ele reinamos, com Ele de fato reinaremos. Se para Ele vivemos, com Ele viveremos para todo sempre. Então, essa é a certeza, e essa certeza está guardada no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente. A nossa memória deve nos lembrar, e a nossa memória deve trazer para nós a esperança. Quando o anjo fala para elas, vocês se lembram? Na hora elas falam assim, lembramos. Lembramos de tudo que o Senhor Jesus falou para nós e cremos em tudo aquilo que a gente guardou dessa mensagem dele. Então, olha que importante como nós precisamos guardar, conforme a palavra nos ensina, guardar toda a palavra de Deus dentro do nosso coração para a gente não pecar. Quando o medo rondar o seu coração, você precisa lembrar, eu sou de Jesus, eu sou o povo da ressurreição, faço parte do povo da ressurreição. Quando a ansiedade rondar o seu coração, você fala assim, não, eu sou da ressurreição, eu creio no Cristo ressurreto. Quando as dificuldades dessa vida estiver te sufocando, tentando te dissuadir a não crer mais em Jesus, você fala assim, não, eu creio. A minha memória é uma fonte de esperança, porque eu já vi, já contemplei, já estudei, já ouvi a voz de Deus, eu já criei, então eu vou guardar essa memória para sempre. É interessante, amados irmãos, que quando a gente resgata na nossa memória aquilo que a gente já aprendeu de Jesus, aquilo que a gente já ouviu de Jesus, isso se torna um tônico para a nossa alma. Vou dar um exemplo, não sei se isso já aconteceu contigo, mas a expressão de Jesus no Evangelho de João é que ele conhece as suas ovelhas, que ele chama as suas ovelhas pelo seu nome. Eu não sei qual foi o dia da sua conversão, mas o dia da minha conversão foi quando eu ouvi o meu Senhor e Salvador chamando a mim mesmo pelo meu nome. E uma das coisas mais magníficas que aconteceram na minha vida, ou que creio que aconteceu na vida de todos vocês que estão aqui nos acompanhando, é que nós podemos ouvir a voz de Deus nos chamando. Vinde a mim. Esse bom pastor que nos chama. E todas as vezes que qualquer situação tentar roubar a nossa fé, sequestrar a nossa confiança, a gente precisa lembrar disso, que Deus nos conhece pelo nosso nome. Que a presença de Jesus é constante em nós, do nosso lado. Que Ele está conosco todos os dias. Que a nossa memória possa trazer essas experiências que já tivemos com Deus. Experiências de ouvir a voz de Deus, experiências de crescer mais na fé, experiências de provisão de Deus, experiências de bálsamo, de refrigério em tempos de aflição, de angústia, experiências de calmaria em meio à tormenta, em meio ao caos. Já passamos por isso. Experiências de saber que mesmo quando nós já passamos pelo vale da sombra da morte, Ele esteve ali do nosso lado. A vara e o cajado consolaram, nos deram direção. Então a nossa memória, o nosso coração, a nossa mente, tudo em nós, deve fazer com que a gente confesse mais uma vez, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Deus o Pai. Eu creio na atuação do Santo Espírito. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio e a minha memória não me trai. A minha memória confirma em mim a certeza de que eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Caminho para o final.
e me lembro de uma senhora que sofre de uma doença muito difícil, aquela doença em que a pessoa perde a sua memória, ela perde as suas experiências. Mas visitando uma dessas senhoras que acompanhei durante a vida, meu ministério, e a filha uma vez falou assim, uma das senhoras que eu fui visitar, ela falou assim, acho que ela não vai lembrar de você, ela tem tido pouca memória, ela não vai lembrar de muita gente, ela vai confundir. Eu falei, tudo bem, irmã, se ela não me lembrar de mim, mas está tudo certo. E eu me lembro que a gente conversando e conversando, e eu percebia que a memória estava falhando, e que ela não lembrava de muita coisa, mas todas as vezes que a gente falava de algo da fé, da espiritualidade, ela falava assim, não, eu creio em Jesus, eu creio. Eu creio que o Espírito Santo me levou à conversão, eu creio. Eu creio no amor do Pai. E até o momento em que nós começamos a cantar, eu adoro Cristo vivo, e ela falou assim, eu creio. Ela não me reconheceu, mas ela reconheceu Jesus Cristo. Ela reconheceu que ela é filha de Deus. A sua memória nesse momento não falhou. E depois eu fui conversar com o médico e falar a respeito dessa espiritualidade. Que experiência magnífica. Ela perdeu as memórias recentes, mas ela não perdeu a memória da sua fé, da sua devoção, da sua esperança. E eu encerro a minha fala com as palavras de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que me dá esperança nessa vida, disse Jeremias em Lamentações, é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E eu quero encerrar a minha fala nessa manhã com essa frase de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que me dá esperança nessa vida, nesse domingo, e durante toda a minha jornada e a sua jornada, aquilo que me dá esperança e nos dá esperança é a morte e a ressurreição de Jesus. Na morte, os nossos pecados foram comprados, e na ressurreição, a gente recebeu a vitória da vida. Vida que começa a partir da salvação e da conversão e se prolonga para toda a eternidade. Lucas e Vanessa vão entrar aqui para nos abençoar com uma linda canção. Eu encerro a minha fala assim: que você e eu possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança tem um alvo, tem um foco. A nossa esperança é Jesus, o Cristo vivo, o Cristo que vive e reina para todo sempre.